Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje mudando um pouquinho a altura de onde nós vamos fazer a live de hoje continuando com a série de lives que eu estou fazendo, né? Terça nós vamos ter mais uma às 19 horas com a Fernanda Amaral, que ela é diretora da Companhia de Dança do Dança Sem Fronteiras. E vou fazer outras ao longo desses meses, que eu estou convidando várias pessoas interessadas com N assuntos. Então, quem puder nos acompanhar, aproveite, que vai ser muito bom e quero a contribuição de todos vocês. Hoje nós vamos conversar com a Luciana Roupe, que ela vai mostrar, nós vamos praticar e vamos conversar sobre o Body Mind Center, que é uma abordagem de educação somática, e para mostrar como que pode ser feito para N corpos. Então, para não perder tempo, nós já vamos conversando, já vamos chamar a nossa convidada e ela vai explicar um pouquinho mais de como que funciona tudo isso. Para quem não conhece, quem conhece, vamos praticar, né? Oiê! Oiê, tudo bem? Agora mais preparada para fazer um pouquinho da prática. Até maquiei. Não, só um batonzinho, nada demais. E prender os cabelos, porque o que eu mais me lembro da nossa época que era o cabelo na cara, que eu tava com ele sempre solto, né? Então eu aprendi. Sim, eu já mantenho aqui meu coque, já sempre pronto. Mas então, se tu puder começar falando um pouquinho, até enquanto que o pessoal também vai falando, um pouquinho do que você faz, quem que você é, como que a gente se conheceu, os mais pra frente também. Então, sou Luciana Roupe, moro aqui em São Paulo faz uns 6 anos, mas eu sou de Santa Cruz do Sul, né? Estudei psicologia lá, então sou do Rio Grande do Sul, né? Morei em Porto Alegre também durante 10 anos e lá fiz a minha formação bem vasta em dança. Estudei na Estadual do Rio Grande do Sul, né? Fiz a faculdade de dança. E aí, enfim, durante a minha formação, eu estudei muito com um grupo de risco, que era um grupo lá da faculdade que fazia a labanotação, né? Notação de movimento. E aí a gente trabalhou sempre com Barthénia, né? Princípios de Barthénia, que é também uma educadora somática que fez toda a formação com o Laban, né? Enfim, ela migrou para os Estados Unidos e tal. E aí, durante esses meus estudos, eu descobri o Body Mind Center durante a faculdade de dança, também como um lugar muito complementar da Barthénia, né? Que ela, enfim, foi fundada. Agora vou entrar no assunto, né? Pode explicar. A Body by que é a fundadora dessa abordagem, ela fez a formação em Laban também. Ela é terapeuta ocupacional, ela ainda está viva, né? Ela tem já os seus 70 e cacetada, mas ela ainda está viva. Inclusive, ela faz lives também, algumas lives. Ela formou esse estudo porque, enfim, ela foi entendendo durante a prática dela como terapeuta ocupacional que nem sempre ela utilizava, vamos dizer assim, coisas convencionais, né, que prometiam curar os pacientes. Esse tipo de coisa ela não fazia, mas ela encorajava os seus pacientes a se mover. Então, por exemplo, ela trabalhava num hospital e com pessoas, enfim, que tinham tido derrame, alguma coisa assim. E às vezes os caras davam um diagnóstico de que a pessoa nunca mais poderia andar. E quando vê, ela ia formatando exercícios
enfim, entendimentos que quando vê a pessoa sair andando. Ela não curou, de fato, mas ela foi entendendo que isso tem uma relação muito drástica entre o corpo e a mente. Sim. Então, o corpo e mente, eles são totalmente interligados, né? Então, ela fala da anatomia, ela chama de anatomia experiencial também, que na medida em que a gente vai estudando a anatomia, a gente vai entendendo que são sistemas que nos compõem e que eles têm uma qualidade de expressão, de movimento muito próprios, né? Então, ela tem uma frase bem clássica deste livro, deixa eu mostrar. Tem esse livro aqui que é bem básico. Uhum. Depois a gente pode colocar também no link ali, né? Porque a live vai ficar gravada, para quem não conseguir ver tudo agora também. A gente coloca as indicações bibliográficas também. Sim, vamos fazer isso, sim. Aí ela tem uma frase clássica que diz assim: se você quer saber como o corpo se move, não é assim. A mente, a mente é o vento e o corpo é areia. Se você quiser saber como o corpo se move, basta olhar a areia. Né? Então a gente. E ela fala, e body, mind, centering, né? Corpo e mente centrados. O centramento ele não é um objetivo, mas ele é um diálogo, né? Com essa experiência. Então, ela também teve muita influência da fisiologia oriental, por exemplo, né, dos estudos orientais. Enfim, ela viajou para a China, para o Japão, ela foi buscando diferentes formas, né, diferentes pessoas para ir complementando o trabalho dela. E ela tinha um núcleo de pesquisa, de grupo, assim, um grupo de pessoas, que que ajudou ela a organizar esse material. Então, eles iam estudando anatomia, né, através de livros, através desses modelos de plástico que tem. E ela foi compreendendo que, na medida em que a gente vê a imagem, a gente pega nesses modelos, às vezes tem aquele esqueleto, né, que a gente vê às vezes nas salas de dança, a gente informa para o próprio corpo que ele existe, né? Para que essa determinada parte existe, a gente passa a olhar com mais foco para essa área. Então, enfim, aí o BMC, ele é muito vivo, né? Antes de seguir, ele é um conhecimento muito vivo. Então, os princípios, eles já são organizados, mas a gente vai engrandecendo, porque cada um que entra, dos diretores, né, dos cursos, vão também aprofundando nesses materiais, né? E colocam suas experiências também, né? Porque é uma abordagem, tem um método, também é uma questão a ser seguida, mas cada um vai colocando as vivências que tem ao longo da vida também, né? Exato, não, é exatamente isso, né? Até estava lendo ali antes de começar, tava refrescando a memória, né, da história, mas é isso sim, as pessoas também vão fazendo novas formações, né? Também vão fazendo Sim. outras formações e incrementando, né? Então, eu chamo de abordagem, eu não chamo de método. Por exemplo, tem professoras minhas que chamam de método. Eu não chamo de método porque o BNC não diz exatamente como vai fazer, mas você tem os princípios, né? Sim. Os princípios norteadores, né? Que tem a ver com toque, tem a ver com a organização cognitiva, a respeito do corpo. Também nos conecta muito num lugar mais amoroso, né? No sentido assim de Sim. respeito, às diferenças, respeito às experiências, né? Então no BNC a gente não corrige o aluno no sentido isso está errado, isso está certo. Porque, na verdade, a pessoa tem a própria experiência com isso. Talvez não é o que você espera, mas a pessoa ela tem uma experiência própria já e ela conhece o seu próprio corpo, né? De alguma medida, né? A gente vai nomeando e vai criando consciência, mas a gente não corrige, né? Que isso Sim. está errado.
Eu Eu, acredito. agora pegando um pouquinho pela experiência, eu me lembro de quando a gente começou, que imagina, eu vim da administração, queria dançar, mas vim da administração, que tinha aquele padrão, né? Aquela metodologia, né? Não me soltava nunca, ou era muito difícil. Eu me lembro do nosso gatinho dizendo, né? Pessoal, deixa eu só localizar vocês um pouquinho. Ele dizia, se solta. Eu disse, como que eu vou me soltar se eu tenho que dominar tudo? Mas não é que tu precisava dominar tudo, né? Tu precisava aceitar, experienciar aquela questão para depois ver o que tu ia seguir ou não, né? Mas eu não estava preparada naquela época. Hoje eu estou muito mais preparada do que naquela época, mas é uma evolução, né? Uma questão. Tem uma. Não falei de onde é que a gente se conhece, né? A gente fez Pois é, vestibular junto, trabalhado em Andorinha Sinhá em 2013, né? Foi foi. 2013. Nossa, faz tempo! Faz tempo, Mas, faz tempo. mas também, às vezes, claro, né? Às vezes a gente experiencia determinadas coisas não sabendo onde vai chegar, né? E o BMC tem muito disso. Ele é muito intuitivo. E se a gente passou por aquele processo, é porque de alguma maneira a gente precisava passar por isso, né? A Sim, gente. até para citar um pouquinho vocês, nós nos conhecemos no espetáculo que a Carla vem para mim, junto com que era o Plínio. O Plínio. Eu para nome, gente, isso é difícil. Eu acompanho todo mundo, eu faço tudo que manda, mas para nome é triste. Nós fizemos um espetáculo de dança onde unia essa diversidade de corpos e ao longo dos ensaios e da construção corporal, nós estamos tendo as várias experiências que cada integrante tinha, principalmente quem já trabalhava mais tempo, né? E a Lu trazia de vez em quando, e às vezes eu dizia, Lu, vem me ajeitar, porque eu tô toda torta, que eu chegava. Eu ia de Caxias para Porto, né? Semana toda de trabalho, com essa minha resistência que eu já tinha, que eu ainda tinha na época de deixar fluir o meu movimento. Aí dizia me usa isso que tu está aprendendo, que eu nem sabia direito o que era que tu estava aprendendo. Porque eu fui me capacitando depois, né, pessoal? Eu fui aprendendo, pesquisando, o que faz 12 anos, mas eu mais me jogando do que a teoria. A teoria veio depois. Mas a dança se dá muito assim, né? As abordagens somáticas, elas são muito recentes no Brasil, né? No Brasil é muito recente. E o Sim. BNC mais ainda, né? Então, a gente acaba, depois que a gente vai conhecendo as abordagens, a gente diz, puxa, né? Eu não tinha tanta experiência, ou eu tava, né, não me soltava tanto, ou fazia, vamos dizer assim, um movimento menos organizado do que eu faço agora. Então, Sim. tem um pouco disso, sim, né? Uhum. Tem disso. E o BMC, ele compôs, né? Na verdade, a nossa prática, compôs bastante a Sim. nossa prática. Eu botava vocês no lugar. E não, e todo mundo, né? Até organizar o ambiente, né? Porque como é a questão de centrar o corpo e a mente, às vezes a gente tinha umas situações nas nossas práticas que nós tínhamos que organizar outras coisas que não só o corpo, né? E eu acho que essa abordagem e outras situações que aconteceram, claro, ao longo, foram 10 meses que nós ficamos juntos, eu dormindo na casa da Lu direto, às vezes na casa da Sil, para não ter que ficar indo e voltando toda hora. Mas o como essas abordagens, essas situações ajudaram para N situações ao longo daquele processo, né? Que depois foi um trabalho lindíssimo, que quem quiser ver o gato malhado e o Andorinha Singá tá no YouTube. Pode ver o que foi construído com tudo que a gente fez. Verdade. É, sim, a gente tem uma forma de olhar, né? Na medida em que a gente vai conhecendo a própria abordagem, ela vai ajudando a olhar e a mediar as relações, né? Ela vai Sim, organizando. Então, como eu disse, né, o BMC não tem um método que vai dizer exatamente o que você vai fazer. Mas a gente tem sim, uma compreensão desses princípios e que a gente consegue. Também uma coisa dos princípios, né? Que é
sempre observar o menor nível de atividade do corpo para o maior nível de atividade, como ele se manifesta no grande. Né? Então, quando a gente tem uma estrutura celular, a gente olha quase como num microscópio, isso se dá em movimento. Um outro princípio interessante é que o sistema nervoso ele é muito mais um sistema de registro, né, do corpo. E sim, ele ajuda a registrar, a guardar informações e a enviar rapidamente. Mas ela sempre sabe antes. Então é diferente um pouco do modo como a anatomia ocidental enxerga, né? Como o cérebro comandando tudo, mas na verdade as nossas células sabem antes. E o cérebro, na verdade, é o último a saber, porque sua célula ela sabe Sim. como organizar, como ela vai, né? Então, um pouco assim, desse modo. E, enfim, que E aí, nós vamos mais? praticar um pouquinho. Antes, pessoal, quem quiser ir fazendo as perguntas, aproveitem e mandem aí para nós. Depois eu tenho algumas pequenas questões para a Lu, mas eu acho que vamos aproveitar o tempo e praticar um pouco, né? Eu acho que vai ilustrar melhor do que é isso, do que a gente só ficar na Se fala também. trata. Sim. Então, eu vou pedir que vocês fiquem num lugar bem confortável, pensem numa prática muito simples, que é o da respiração celular, que é a respiração celular nada mais é do que você observar como o seu corpo está no aqui e agora, nesse momento, e não tem nenhum lugar para ir, não tem nada para fazer, você simplesmente vai estar aí com você, se observando. Mas antes eu gostaria de mostrar uma imagenzinha de uma célula. Olha aí que bonita. Peguei uma imagem bem colorida. Essa aqui também é uma imagem dela completa vista de fora, no microscópio. Então, aqui a gente tem uma célula, suas estruturas. Então, a gente tem uma borda externa, que é uma membrana seletiva daquilo que entra e daquilo que sai. Então, olhar para uma estrutura muito básica, muito simples. A gente tem diferentes tipos de células, né? Células epiteliais, células nervosas, células sanguíneas. Né? A gente tem uma multiplicidade de, de células diferentes que nos compõem e que nos mantêm vivos, né? Então, eu vou convidar que vocês fiquem tranquilos, encontrem um lugar no espaço. Pode ser deitado, pode ser sentado, como quiser, como for confortável para você. Eu tô aqui com meu celular, não vou derrubar. Consegue me enxergar? Tô te vendo. Tá. Então você vai ficar aí simplesmente quietinho, respira. A respiração celular nada mais é do que as nossas células poderem estar vivas, ativas. Então você vai prestar atenção em você, em como você está. Como você se percebe. A célula nos traz uma ideia, a respiração celular nos traz uma ideia de sensação de unidade. Então você vai prestar atenção em você, a sua unidade. Isso. O silêncio ele é muito importante porque a gente consegue trazer esse olhar mais para dentro. Você pode fechar os olhos. Pouco a pouco você vai prestando atenção
na parte externa do seu corpo, começando com a sua pele. E prestando atenção nesse movimento enquanto você respira mesmo, a respiração pulmonar, essa que a gente já conhece. A respiração celular e a respiração pulmonar são respirações diferentes, mas a respiração pulmonar, ela oxigena o corpo, ela também serve de alimento para injetar dentro da própria célula. Também percebendo que a cada vez que você inspira e expira, você cria um movimento interno mesmo, que as suas estruturas, elas expandem e encolhem, expandem e encolhem. Cada vez que você expande e encolhe, você tem esse movimento das suas células, onde essa vibração ela chega em cada uma das células. E onde isso não acontece, talvez a célula não esteja tão organizada. Então você vai simplesmente prestar atenção nesse movimento, na sua inspiração e expiração, percebendo a reverberação desse seu movimento de expansão e de recolhimento. Você vai prestando atenção da sua pele para dentro, no sentido de que, como se a pele fosse uma grande membrana, como se nós fôssemos de fato, nós somos uma grande célula, mas nós somos um composto de células. Mas a gente pode pensar que a nossa pele, ela é uma grande membrana que separa o que é a gente e o que é o mundo, né? Então a gente tem essas duas, a gente tem essa separação naquilo que é a gente e aquilo que não é a gente. Que as nossas estruturas, elas simplesmente têm funções próprias e elas estão embebidas em líquido. A célula é uma unidade básica do nosso corpo. Então, na medida em que a gente inspira e expira, a gente move essas estruturas e esse líquido interno. A gente tem essa sensação mesmo de unidade. Nos traz essa sensação de todo por igual, né? Por igual. A água interna distribuída, o movimento interno bem distribuído em todas as direções. E aí, aos pouquinhos, você pode ir dando a mais e mais atenção para essa expansão e esse recolhimento. Você expande e encolhe, né? Você vai muito devagar, muito simples. Pode começar com as mãos e com os pés. Então você vai
encolher e vai expandir. Começa de pequenininho e vai expandindo cada vez mais para o espaço esse movimento. Você recolhe e expande. Como se a nossa membrana externa empurrasse mesmo o ar, os lugares onde a gente está, o chão, pode ser o sofá, né? Eu não sei onde as pessoas estão, sua cama, né? Como se a sua membrana pudesse empurrar para fora, né? E ajudando você a trazer mais e mais movimento. E aí, aos pouquinhos, você pode encontrar um pequeno deslocamento à medida em que você encolhe e expande. O corpo todo tem suporte para isso. Então, você vai encolhendo e expandindo e vai encontrando o suporte, sempre o corpo todo, essa unidade do corpo todo. Se uma pequena parte do seu corpo mexe, isso significa que todo o outro resto que está lá parado está dando suporte para essa parte tá movendo. Então, você pode ir encontrando esse movimento de expansão e de recolhimento, lembrando que todo o seu líquido, todas as suas estruturas movem com você. Então você vai realmente encontrando um ritmo interno também dessa sua expansão, do seu recolhimento. E talvez aquela área que não esteja talvez tão com tanto movimento, você pode se empurrar mais líquido para lá, mais a sua orquestração da sua respiração pode levar você até lá, levar mais oxigênio, então você vai cada vez mais encontrando esse movimento de deslocamento pelo espaço. E aí você vai encontrando formas de você ficar no nível médio, depois, nível médio quero dizer um pouco mais fora do chão, mas ainda nos seus quatro apoios, ou sentado, sentados. Então, pouco a pouco, a gente vai encontrando talvez um nível alto, mas isso é uma construção. O importante é esse senso de unidade. Muitas pessoas no BMC não trabalham a respiração celular com movimento, mas eu gosto de trabalhar com movimento. A respiração celular tem muito a ver com o estado meditativo, né? Porque, enfim, ela te dá uma organizada. Mas eu gosto de trazer movimento, porque o movimento ele também ajuda a gente a meditar. Isso. Você vai encontrando o seu movimento, que pode ser. Pode ser de pé, quando quiser, tiver afim, e vai encontrando esse lugar da sua expansão, do seu recolhimento.
expande, recolhe, isso vai trazendo uma cinética para você. Né? A gente vai, nossa membrana externa, como essa grande célula que a gente viu há pouco, a gente pudesse sentir a própria borda, né? A gente sente a nossa pele. Então, vai dando. Isso vai trazendo bastante movimento para a gente. Isso, perfeito. Vai indo como é legal para você, como é confortável. Então, o seu corpo sempre está dando suporte para o corpo todo. Isso. Então, faz como é confortável, vai trazendo consciência dessa continuidade, né? dessa sua unidade. Ei, ei. Vai mais, é mais um pouquinho lá. Como for para você. Isso. Você pode subir e descer do chão, como você quiser. Vai lá mais um pouquinho. Vai dando consciência para as suas bordas. Ai. Ah. Isso. Como você se sente? Como é a sua expansão, o seu recolhimento? Como isso é para você? Isso. É a sua experiência, da sua expansão, do seu recolhimento. E vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Pode intensificar mais. Ou você pode simplesmente encontrando uma pausa, você intensifica e vai encontrando uma pausa, onde a gente pode ir ficando. Eu sempre gosto de dizer que a pausa encontra a gente, né? A gente que vai atrás da pausa. Então, o corpo vai encontrando também o seu próprio tempo. Se você quer mover mais um pouco, move. Isso. Deixa esvaziar mesmo essa sua expansão, o seu recolhimento. Ei. Isso. E pouco a pouco, quando você achar que o corpo está esvaziando, você vai encontrar a sua pausa. Aliás, a pausa encontra você. E aí você pode ir diminuindo a sua extensão, o seu recolhimento, deixando cada vez mais interno. E você fica aí um pouquinho, só percebendo a sua sensação, o que trouxe essa experiência para você. Então, você pode fechar um pouquinho os olhos, fica aí percebendo o que mudou na sua sensação de unidade.
Simplesmente dar esse tempinho mesmo para perceber dentro. Lembrando que as nossas estruturas da pele para dentro, né? Fáscia, gordura, músculo, osso, os nossos ligamentos, os nossos órgãos vitais, os nossos órgãos da percepção, os olhos, nariz, ouvidos, a boca. A boca também como parte do sistema digestivo, os nossos sistemas endócrinos, tudo vai compondo o que é a gente, nosso sistema dos nossos fluidos. Nós temos diferentes fluidos que nos compõem. E você vai só percebendo essas estruturas que compõem você, que nos fazem, que nos dão essa unidade. Nós temos as nossas glândulas endócrinas. Não posso esquecer delas. E aí, quando quiser, pode aos pouquinhos abrindo os olhos e percebendo como está o mundo externo. Ver que tem mundo externo. Sim, as nossas células, eu quis trazer essa unidade básica, porque são elas que estão nos segurando, né? Nesse momento que a gente está vivendo, são elas que estão nos dando essa suporte. Às vezes tem aquele dia, sei lá, que a gente diz, ai, tá tudo errado, tá tudo ruim. Aí eu sempre costumo lembrar, opa, peraí, não tá tudo ruim, porque minhas células estão lindas, estão vivas, estão funcionando, estão me mantendo aqui. Então, Principalmente na verdade, agora nesse período que tá todo mundo meio que isolado, meio que, né, não conseguindo fazer a sua vida como gostaria, mas a gente tem que pensar isso, né? Até se permitir ter os momentos de crise, como eu brinco, mas que tem que voltar para esse equilíbrio, porque se a gente se desequilibrar, aí, né? Aí vai tudo pro brejo, como a gente diz. sim. Aí a gente não se sustenta, né? As células, elas carregam uma memória muito própria, né? Eu queria saber como foi para ti essa experiência, já que eu não tenho as outras pessoas aqui, né, para eu ver. Foi muito bom, maravilhoso essa experiência, essa questão de poder estar mais consigo. Eu estava dizendo que eu faço muitas atividades, muitas práticas, estou fazendo, mas como agora eu estou me permitindo mais ter a sensação, sabe? Do que é o corpo, do que é o movimento, o que é o meu movimento, né? E não o movimento só do outro. Talvez aquele padrão que eu repeti já em várias lives, mas que a gente vê um corpo fazendo e a gente acha que é só aquele corpo, né? Então, que tu pode ter a tua questão, o teu jeito de fazer isso. E evoluir daí em diante, né? Achar o teu centro, o teu equilíbrio daí em diante, né? Mas como é difícil, isso que eu conheço, isso que eu sei, né? Até eu aceitar. Mas sim, é difícil olhar para dentro, é muito difícil a gente ter esse olhar para dentro. Quando a gente é livre, que sempre, né, pelo menos assim, como eu venho das técnicas de dança mais duras e tal, até hoje eu faço aula de técnica de dança. Sim. Mas
a gente tem muito a ideia do modelo a ser seguido, né? Então, aquele, como eu falei do certo e do errado, né? Quando esse movimento está certo, esse movimento está errado. Aqui você tem a liberdade de poder ser o seu corpo, né? A gente não tem um corpo, nós somos um corpo. Sim. E a experiência é muito única e muito própria, né? Você não tem cópia, eu não tenho como ser a Beta não tem como ser a Luciana não tem como ser a Carlinha, porque a Carlinha tem a experiência dela. Então, quer dizer, nós temos a nossa próprio modo de fazer a nossa síntese, né? O nosso modo de aprender, de escutar também, né? A nossa experiência vai dando, a gente vai ampliando os nossos repertórios também, às vezes a gente consegue fazer coisas que antes a gente Pois nem é. se imaginou fazendo. Deixa eu aproveitar e te perguntar, você dá aula ali em São Paulo, né? Dá aula à distância também, se precisar. Se alguém quiser tua aula, tu dá aula online também? Dá, né? Sim. Eu dou aula online. E como que você adapta, agora puxando para o ossado, para os diversos corpos, a tua aula? Como que tu faz esse processo? Então, na verdade, como eu parto desse pressuposto, né, isso é uma premissa mesmo do BNC, que nós somos todos diferentes. Sim, Então, a aula ela se dá através da diferença mesmo, da diferença de experiência. Então, eu gosto muito de trabalhar com toque, mas agora a gente não está podendo, mas o sim. toque, não esse toque corretivo, mas o toque de consciência mesmo, né, que você consegue ajudar o outro também a mover através do próprio toque, né? É engraçado porque às vezes as pessoas acham que a aula de BMC é diferente para um corpo ou para o outro, mas na verdade a aula ela é muito abrangente, pelo menos, né, que tem um lugar também de muito acolhimento. E eu gosto de trazer esses princípios, né, por exemplo, da respiração celular, que ajuda a fundamentar, né, toda a nossa compreensão de corpo, quem a gente é, enfim, que é a gente, o que não é a gente, né? E trabalho muito por aí, assim, também respeitar a expressividade, né, respeitar as expressividades, né? Enfim, que eu acho uma questão muito bonita desse material. Que Sim. mais? E você também trabalha artisticamente, né? Fala um pouquinho para nós do nosso trabalho, do teu trabalho, e se tu ainda continua tendo contato com a diversidade nos teus trabalhos profissionais, artísticos, né? Porque a aula também é profissional. Sim. É, então, na verdade, eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, com base nesse material do BMC, e eu criei um solo chamado Bestiário, né, que foi a partir do sistema que se chama Padrões Neurocelulares Básicos, né, que tem a ver com a evolução humana em relação à evolução dos animais, né? Então a gente vai entendendo essa herança genética que a gente tem da evolução dos animais na gente, né? Por que as nossas células são de determinados jeitos, né? E como isso foi se dando, foi se organizando. E é um movimento, eu não costumo trabalhar movimento muito assim devagar, né? Eu vou no máximo, né? Então cada padrão, né, que a gente vai, que a gente estuda no BMC, ele foi visto em loco, né, aprofundado. Então, a vibração, a respiração celular é uma delas, esses são os padrões dos pré-vertebrados, né, eu tô falando, tem o padrão da esponja, o padrão da água viva, né, da pulsação, e assim vai indo. E assim a gente vai indo, né? Como eu fui construindo esse material. Agora estou fazendo um solo novo, que se chama, por enquanto, de Imprudências Poéticas. E estou estudando também os sentidos e percepções, né? Que tem a ver com esse padrão, padrão não,
Sentidos e percepções a gente estuda também, eu acho que é um curso de 4 dias, né, que a gente vê todos os órgãos dos sentidos. E contato com a diversidade, na verdade, eu tenho como alunos, né? Tenho alguns alunos, né? Sim, A GQ, na verdade, eu estou trabalhando no programa vocacional, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, enfim, a gente vai dar orientações artísticas, né, em lugares diversos da cidade, especialmente os lugares periféricos, onde o trabalho artístico muitas vezes não chega. E a gente teve eu chamo de aluno, mas eles chamam de vocacionado, né? sim. Ele também não movia as pernas, ele era muletante, né? Então, e muitas pessoas não sabiam como lidar com ele, né? Ele foi fazer uma orientação de teatro, eu fui ajudar a minha colega, e ela me colocou assim, olha, eu não estou sabendo como lidar com ele. E aí a gente foi encontrando um modo de complementar o trabalho e de trazer ele também para o movimento, né? E foi Por, belíssimo. porque tudo isso, né? Na verdade, às vezes tu não precisa saber tudo antecipado, mas é a pesquisa que tu faz para ver o que, que dá certo e o que, que não dá certo, né? Com esse corpo, né? Sim, mas também tem um modo também com que é olhado, né? E agora, mais especificamente, né? Depois que eu trabalhei com os diversos corpos, né? Fiquei indo nos encontros, isso nunca mais saiu, né? Por exemplo, né, a gente não desenvolve mais aquele olhar de ai, coitado, Sim. né? Por exemplo, né? Isso O que eu digo, aparece. pessoal, claro que se a gente puder ter capacitação, sempre é melhor, mas se não tiver capacitação, é essa questão de ter essa visão e de tu não enxergar só a deficiência agora aqui falando, né? Tu vê o que, que a pessoa pode dar a mais além disso, né? Sim, isso. Então, esse olhar do VNC, o olhar artístico e o olhar pedagógico, ele é um olhar de que, enfim, nós somos todos potência e a deficiência ela não é todos nós vamos ser deficientes e também né, de Sim, algum jeito, com as atividades que a gente faz, enfim. A gente tem que adaptar o nosso trabalho, mas todos nós temos coisas muito boas para dar, sempre. sim. Então, Uhum. a deficiência ela não é um lugar que limita, é um lugar que abre, que expande. Não é um lugar romântico tampouco, mas poxa, o que a pessoa pode nos dar? O que essa pessoa pode nos trazer, né, de movimento, né? E é um baita presente, né? Um baita presente. Sim, Poxa, a pessoa também a gente vê que muitas vezes é limitação limitação social, daquilo que acham que do que o seu corpo de fato pode, né? E na sim. verdade, na verdade não. Na verdade, o movimento é um movimento, ponto. Sim, Você aquele corpo pode ser um elemento artístico, né? Esse corpo que talvez tu não considera algo espetacular, não sei nem que palavra que usa, porque eu não gosto muitos desses termos, mas esse corpo pode ser um elemento artístico, né? exato, e o corpo ideal também, né? A gente lida com o corpo ideal, mas no final das contas a gente vê, mas o que é um corpo ideal, Sim, né? O que define um corpo ideal? Talvez, enfim, e aí esse lugar desse padrão é que realmente limita o espectro, né? Limita o sim, espectro daquilo que poderia ser, né? Então, na medida em que a gente entende que todo mundo tem algo de bacana para oferecer, então isso se torna supérfluo, porque, enfim, nós sim, somos cheios de ranhuras, cheios de questões, né? No BMC, embora a gente não dê foco à doença, mas as questões elas aparecem, porque são nossa memória do corpo, né? Nossas células, como eu mostrei aqui, elas carregam memória. Então,
a gente não precisa ficar agarrado para o resto da vida a essa memória. Ela não é determinante. Ela determina até um limite, mas depois disso é você, né? Enquanto. Sim. E tu se trabalhar esse limite também, né? De tu aceitar, trabalhar esse limite em ti e superar esse limite, né? Que tem na gente. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, sintam à vontade, que também o nosso tempo aqui é meio limitado, né? Então, mas também qualquer coisa, depois a gente responde no Então, tá privado, se não surgir perguntas agora, né? Uma outra questão que eu queria ver contigo, depois que você fez o trabalho lá dos diversos corpos, o que você acha desses corpos como na cultura mesmo, aí profissionalmente mesmo? O que tu pensa disso? Dessas pessoas? ué, são pessoas. Sim, enfim, eu sinto que a gente precisa de mais políticas públicas que dê mais condições também e capacidade para as pessoas que não são deficientes, né, como o professor, enfim, né, pessoas que Eu até trabalham. te pergunto isso, porque para mostrar para algumas pessoas que não é só também um padrão de trabalho que existe para essas pessoas, que o leque é muito grande. Então, a cultura tem um leque grande de oportunidades de trabalho. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Sim, exato. Eu vejo que a gente precisa ter mais pessoas trabalhando muito mais em dança, porque também traz um olhar muito peculiar, né? Sim. Traz um olhar muito mais aguçado em determinadas questões. Enfim, as pessoas às vezes não desistem, né? Estou falando da dança, né? As pessoas desistem porque eu entendo que tem um olhar de preconceito, e eu acho, e por isso que eu estou dizendo, os profissionais que não são deficientes precisam urgentemente fazer um trabalho, como tu diz, de capacitação, enfim, porque ou trata como criança, ou não sabe como lidar, ou, enfim, né, os profissionais também precisam desse olhar, né, eu quero dizer, esse olhar mais sensível também, Sim. e não limitante, né? Não limitante, né? E Sim. não ver como um coitado ou ele não sabe, aí, enfim, se E não ter desvalorizar. medo, né? Que é uma coisa que eu digo, e na minha vivência de vida, quando eu entrei para o esporte e para a dança, claro, sempre teve as pessoas capacitadas, tudo, mas nós fizemos muitos testes, né? Do que dava certo, do que não dava, do que gostava, do que não gostava. E nesse ambiente que a gente fez esse espetáculo, não tinha só eu como com deficiência, né? Tem a Silvia Wolff, que ela adquiriu e que ela é uma profissional belíssima. Hoje ela é professora em Santa Maria também, em outros trabalhos. Na época a gente quer abraçar o mundo e ela teve um AVC. Teve outros, quem ajudou a construir também o Gato Malhado, que é a Carolina Teixeira também, né? Conversei com Tinha. ela, Sim, sim. conversei com ela, eu convidei-la para então Tinha ela o também me Daniel, falou. que era síndrome de Down também nesse grupo, então tinha uma diversidade ampla, né, de corpos, não só um tipo. Eu sinto que as pessoas desconhecem o que é feito com esse trabalho e acham que é um trabalho de superação. E não é um trabalho de vamos superar. É muito diferente de você trabalhar a capacidade artística das pessoas, de expressividade, e, e também entender os limites disso faz parte do próprio processo, né? E eliminar alguns preconceitos, né? É, Agora, enfim, meu companheiro, ele tem um diretor já, tem uma sim. companhia de mais de 30 anos, vai fazer 30 anos, e ele está com mal de Parkinson. Então, ou seja, ele também adquiriu uma Marcia Aurélio, né? Um diretor gênio,
Ele é genial, multipremiado também, e tá com mal de Parkinson. Então, também como é que a gente olha sem ser um lugar infantilizado de coitado. É. Não, o cara, ele é um baita de um cara, ele faz um monte de coisas só com esse lugar de treme, né? Tá tremendo demais. E daí, como é que a gente ajuda ele corporalmente a se colocar melhor no espaço, a não sofrer tanto, né? E aí, E não deixar de chamar ele para dirigir, né? sim. Que é o que ele está doente. É. E como que a pausa funciona para o corpo dele, que o corpo dele, por tremer, na teoria não para, mas como trabalhar essa pausa nesse corpo, porque são vários olhares que tem que ter, né? Até essa questão da superação que você falou me lembrou do ano passado, que eu também estou agora, eu fui para as danças tradicionais, né? Então, levando o pessoal a ter que adaptar, fazer para o meu corpo os movimentos que eles fazem andante. E como eu estou num grupo de dança alemã que tem pessoas com várias deficiências, nós fomos para Tenente Portela se apresentar e eles falavam, que superação, o cara falou. E aí, isso aí também não me cai muito bem, né? Nunca me caiu muito bem. Eu disse pra ele, não, moço, não é superação, é muitos meses de trabalho, muito tempo de trabalho. Lindo é um trabalho, e é bonito, mas é trabalho, é um desenvolvimento que foi feito, não é superação. É que a superação parece assim que a pessoa se esforçou, assim, né? Ficou num lugar de coitadismo. Isso não é bacana. Porque as Não, pessoas trabalharam para isso, ponto. sim. Trabalharam duro, enfim, para que o trabalho aconteça, né? Teve inteligência envolvida, teve um monte de Inclusive, habilidade. inclusive a questão da profissionalização e de valorizar, né? Não só agora corpos deficientes, mas qualquer corpo na área da dança, que é uma das coisas que a gente bate, uma das situações que a gente bate muito, né? Que como somos profissionais, nós não podemos trabalhar sempre de graça, não podemos estar sempre de graça. Porque quem que vai pagar nossas contas, quem que vai nos bancar, quem que vai nos superar se nós não temos quem, né? Exato, exatamente. Exatamente. É, Isso, cara, e agora tu tocou num ponto, porque é muito as pessoas não querem pagar, pois é, ele é deficiente, ele não faz direito. Eu ouvi isso, fiquei chocado, disse, mas gente, escuta, a pessoa tá ali, ela tá trabalhando, do jeito que, né, enfim, do jeito que ela é. E aí, você não vai pagar por isso? Ela tem inteligência ali envolvida, tem um corpo Sim. envolvido. A pessoa come, paga a conta, né? É difícil, é bem complicado tudo isso. Mas Pois é. a dança, no geral, também é mal paga, né? Sim, sim, aí todos os profissionais, né? Não é só o corpo deficiente, mas aí falando da cultura como geral e aí unindo esse corpo que já é discriminado, e aí, né, une as duas questões, já discrimina uma cultura e ainda vem esse corpo. Mas isso É, daria um assunto para a gente falar muito tempo. Eu acho que nós estamos encerrando o nosso período para nós não perder e deixar isso que aconteceu também. Queria que você falasse como que faz para te encontrar, quem quiser ter o serviço, teu trabalho, e que se quiserem mais uma live, que a gente pode falar muito desse assunto, a gente marca mais uma. eu quero, fechou. Então, pode me achar aqui no Instagram, Luciana Cristina Hoppe, HOPPE, já fala sobre o nome. E no Facebook também, se quiser, Luciana Hoppe, eu tô lá, tem dois Facebooks, um profissional e um Sim. meu, mas os dois servem assim, como profissional. E pode me achar por lá, a gente pode conversar pelo Messenger ou posso dar também o meu WhatsApp se Sim, alguém. eu vou encerrar e depois a gente coloca ali, tá?